Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Global Outcast. Eu sou Maria Ângela Tavares de Lima e é um prazer e uma honra ter você aqui conosco. Aproveite, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e envie o link para os seus amigos. Hoje, 1º de outubro, iniciamos um mês de outubro todinho dedicado à prevenção do câncer de mama. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio esse time de primeira linha, médicos, nutricionista e educador físico, e nós vamos falar sobre prevenção. Fica conosco, como eu disse, curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal para receber cada vez mais conteúdos de qualidade como esse. Olha só, quero, antes de começar o nosso bate-papo e mostrar esse time de primeira, agradecer aos nossos patrocinadores. Global Outcast, o maior estúdio de podcast do país, maior e melhor. Uai Salgados, maior empresa de salgados do Brasil, situada aqui em Rio Claro, um orgulho para nós, rio-clarenses. Manda aqui para a gente, olha, hoje nós temos pão de queijo e coxinha. E a NR Conexões, que fornece a internet que a gente utiliza aqui na Global Outcast, que é essa maravilha que você está vendo. Então, bora lá? Sejam muito bem-vindos, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, prazer receber vocês aqui, obrigada pela generosidade, dedicar seu tempo, esclarecer o pessoal sobre um assunto tão importante. Bom, quero começar aqui com o Dr. Daniel, pedindo para você se apresentar para o pessoal. Meu nome é Daniel Butros, eu sou médico mastologista e apaixonado por assuntos felizes que envolvam o câncer de mama, embora isso pareça ser algo impossível, né? E as pessoas acham que falar de doença é falar de coisas ruins, e o meu papel de um tempo para cá é atribuir soluções e não preocupações, né? Tentar trazer soluções para um cenário que muitas vezes é um pouco nebuloso, mas há um arco-íris depois dessa tempestade e eu procuro sempre focar isso, o arco-íris. Excelente, muito obrigada, viu, doutora? Agradeço. Doutora, queria pedir para se apresentar. Eu sou a doutora Carol, eu trabalho com medicina integrativa. O doutor Daniel, ele me convidou recentemente para fazer parte de um projeto e fiquei muito contente, projeto Flor Azul, que é um projeto de medicina do estilo de vida, é um projeto que visa mostrar para as mulheres que já foram tratadas de câncer de mama que a prevenção pode existir, né? A prevenção dessa recidiva do câncer de mama, através de mudança do estilo de vida. E eu sou super apaixonada por esse tema. Estudo bastante estilo de vida, sono, estresse e tô aqui para ajudar essas mulheres. Muito obrigada, Carol, muito obrigada mesmo pela sua presença. Juliana, seja muito bem-vinda, boa noite. Pedi para você se apresentar. Boa noite, obrigada pelo convite. Também faço parte do Flor Azul. E eu estudo nutrição há 30 anos e a cada ano que passa a gente vê o quanto que a nutrição acaba sendo importante, tanto na parte de prevenção, durante o tratamento e pós-tratamento também. Então, a alimentação do dia a dia tem muito a contribuir para uma boa saúde, estilo de vida, que depende das escolhas de cada um. Perfeito, muito obrigada, Juliana. E o Juliano Esperança, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite para todos, uma honra estar aqui. Eu faço parte do movimento, então sou educador físico, trabalho há 27 anos e a grande missão é mostrar a importância das pessoas colocarem o corpo em movimento. Seja qual for a atividade física no exercício, o corpo precisa de movimento para manter toda as mudanças metabólicas, fisiológicas, para que a pessoa continue a desfrutar da vida. Afinal, movimento é vida. Movimento é vida. Perfeito, muito obrigada. Viu? Obrigado, eu. Bom, quero começar nosso bate-papo perguntando para vocês, enfim, você falou do Flor Azul, do que se trata esse projeto? Quem me explica? Posso falar? Claro. O Flor Azul tem uma história do nome, né? O Flor Azul é um projeto que cuida de mulheres pós-tratamento de câncer de mama. Tem o objetivo de mudança de estilo de vida nessa população. Nosso foco principal são pacientes do Sistema Único de Saúde, pacientes carentes, que nunca tiveram essa possibilidade, mas há uma extensão para pacientes também da rede privada. E justamente para mostrar a importância dessa mudança de estilo de vida, tanto na melhora da qualidade de vida, quanto na melhora da própria doença, do prognóstico oncológico e de doenças cardiovasculares. O nome Flor Azul remete
renascimento. Flores azuis geralmente são flores que nós encontramos nas floriculturas, que são flores que foram recuperadas, nem sempre são flores naturais. A cor azul é muito rara na natureza, então são flores que de alguma maneira não estavam tão belas e tornaram-se belíssimas, né? O azul também, da Cidade Azul, é um projeto Rio Clarense, a gente sempre gosta de Olha, focar a importância de Rio Claro nesse cenário. Rio Claro hoje tem os holofotes para bons números do Sistema Único de Saúde no que se remete a câncer de mama. Então a gente tem o maior orgulho de poder falar que somos rio-clarenses. que maravilha, que projeto bacana. Explica pra gente assim, de que forma ele funciona, quer dizer, o objetivo dele é ajudar essas mulheres que estão em tratamento para que evite que volte a doença, é isso? Olha, não necessariamente, como eu falei no início, o nosso foco não é mostrar a doença. Nós não temos o objetivo de falar, faça isso para que você não tenha mais. Não, o nosso foco é na felicidade, é na qualidade de vida. Para que você viva bem, viva feliz, Isso. retome sua vida. E, consequentemente, cientificamente é comprovado que a mudança de estilo de vida com perder peso, dormir bem, alimentar-se bem, desinflamar de uma maneira bem biológica falando, te faz diminuir o risco de recidiva oncológica, a diminuição de risco de doença cardiovascular, que é um foco muito importante em pacientes oncológicos. Então tem muita coisa envolvida, Perfeito. mas o nosso foco é a leveza. Perfeito. A Carol falou sobre o sono, né? Qual a importância do sono nesse processo? Carol. Então, o sono, ele vem sendo muito estudado, né? Durante a noite, a gente tem um processo bioquímico de rastreio de células que podem estar sofrendo mutação, né? E a gente sabe que o câncer tem uma relação com células que sofrem mutação. Então, durante a noite, o processo do sono é muito importante também nesse sentido para talvez rastrear essas células, sabe? E sinalizar a morte celular de células que estão ali velhas ou sofrendo mutação. Além disso, o sono é muito importante também para o nosso bem-estar, né? Quem não dorme bem à noite, no outro dia, rende muito menos. Então, a parte cognitiva fica alentecida, o raciocínio, memória. O sono é super importante também para uma manutenção de uma massa magra, que o Juliano até fala melhor sobre isso, massa muscular, para manutenção de uma massa muscular boa e para até aumentar essa massa muscular. E isso também é importante porque a massa muscular ela é anti-inflamatória. E hoje a gente sabe que o câncer ele tem um fundo inflamatório também. Então, o músculo produz mais de 3.000 substâncias, muitas substâncias que podem influenciar nessa questão com anti-inflamação. Entendi. Então, durante o sono, a gente tem todos esses aspectos que são importantes Perfeito. para todo mundo, né? Mas mais ainda para as mulheres que já foram tratadas de câncer de mama. É bacana ressaltar que tudo isso que a gente está falando é bom e saudável para todos, né? Para todos, Sim. para evitar todos os tipos de doença, inclusive o câncer de mama. Vocês estavam falando sobre a obesidade, né? Alguém comentou aí sobre a obesidade, o combate à obesidade. Quer dizer, esse projeto inclui isso também, essa coisa de Juliano, se puderem falar um pouquinho para a gente. A obesidade é uma doença inflamatória também, né? Então, quando a gente aumenta o peso, aumenta pelo consumo excessivo de açúcar, de gorduras, que vão aumentar a inflamação, que vão aumentar a insulina. Então, isso vai aumentar o risco dos tumores também. Então, quando a pessoa emagrece, ela está desinflamando e, com isso, diminuindo o risco de desenvolver os tumores. Olha Então, é uma relação direta que já está relacionado com câncer de mama, com câncer de intestino. Vários tipos de câncer têm relação direta da obesidade. Então, o controle de peso, ele tem que começar desde a infância, né? Claro que sempre é tempo de cuidar. Sim, sim. Mas, pensando em prevenção, a gente já tem que cuidar das crianças. Cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles não corram esse risco. Juliana, e a parte de atividade física? Quando a gente olha a história do ser humano, do antropológico, antes de sermos seres sociais, nós nos tornamos especialistas em movimento. Para a caça, para o desenvolvimento, e aí sim veio o convívio social. O convívio social, a demanda de aumento do crescimento social levou ao inverso da nossa natureza. É um nome chamado de hipocinesia, ou seja, falta de movimento. E a falta de movimento
é a gênese, uma das gêneses dos problemas metabólicos. Então nós somos seres de movimento. Quando a gente olha a antropologia, a média era de 20 a 30 quilômetros de caminhadas diárias em busca de alimentos. E agora a gente vive horas e mais horas sentados, que leva a uma deficiência de inativação neuromuscular, ou seja, quando a gente não usa o corpo como um elemento de preservar energia, e o que gasta mais energia é a massa muscular, o que ele faz? Ele elimina a massa magra, para você reservar energia. Entendi. E automaticamente, você mais fraco, com menos massa muscular, você vai ter uma disposição física menor, o que vai levar a uma quantidade de atividade física diária também menor, um gasto calórico menor, o que inicia processos inflamatórios, e aí as doenças vão se instalando silenciosamente. Então, o papel do exercício físico é tentar cobrir uma necessidade nossa, que é o movimento. Perfeito. E uma mulher que tem uma cirurgia, por exemplo, de mama ou axila, doutor, é um mito, é verdade que ela pode começar a se exercitar depois da cirurgia? Ela deve. Você vê, o exercício não tem como, né? O que acontece é o seguinte, é o que o Juliano falou, movimento é vida. Isso parece até um clichê, mas é tão importante e as pessoas não compreendem isso, né? A história do tratamento do câncer de mama começou com uma história mutilante e hoje estamos caminhando para épocas que talvez as mulheres com câncer de mama não serão mais operadas, alguns casos, tá? Lembrando que câncer de mama é uma doença heterogênea. Então, quando eu falo, você nunca fala de uma doença, fala de muitas. Mas alguns casos talvez não sejam mais operados. Ou, quando são, hoje a gente opera cirurgias mínimas. Diminuição de cirurgia é igual a diminuição de comorbidade. E, obviamente, você precisa evoluir. Então, antigamente, talvez com as cirurgias agressivas, as mulheres não se prejudicavam muito em relação às movimentações. Hoje não mais. Só que o mito ficou. A cultura de não poder movimentar ficou. Parece que a gente se apega a coisas ruins, né? E o nosso papel como educador, como pesquisador, como profissional é desmistificar. Então hoje as minhas pacientes, por exemplo, elas operam hoje e movimentam hoje. Isso é fundamental para a drenagem linfática, para uma porção de coisas, né? Perfeito. Você perder a mobilidade de um braço é algo muito grave e perde. Perfeito. Então sim, isso é um mito. E qual é a melhor forma de prevenção? Quer dizer, como é que as mulheres previnem o câncer de mama? A palavra prevenção, ela tem diferentes esferas e a gente precisa entender isso. Perfeito. Vamos Então lá. você tem prevenção primária até prevenção quaternária. Então a gente vai se prender das 3 primeiras. Prevenção primária é aquilo que eu faço para evitar que uma doença ocorra, Que é... que nós evitar que ela estamos- desenvolva. Prevenção secundária é eu faço o diagnóstico, eu já tenho a doença e não sei. Faço o diagnóstico enquanto muito precoce. A mamografia. Isso, mas já pode, acabou a live. E a prevenção terciária é eu já tive a doença e eu preciso, o que eu faço agora para evitar que ela volte. Perfeito. Basicamente isso. A quaternária foge um pouco dessa lógica. Então, lidar com as diferentes esferas, todas elas têm um impacto importante sobre o câncer de mama, né? De todas, para o câncer de mama ainda, o principal é o secundário. Mamografia. Mamografia. Eu tenho a doença, não sei que eu tenho, faço a mamografia para fazer o diagnóstico. Então, outro dia a gente bateu um papo, você já sabe a resposta. Mas eu vou perguntar então para a Juliana. Ótimo. Que eu errei feio. Rio Claro tem 200 mil habitantes, né? Quantos casos tem de câncer de mama em Rio Claro por ano? Não sei, deixa eu- Chuta. 20? 20 casos? Não sei, não tem nem noção. O que a Carol acha? Eu acho que tem uns 200. Elas são muito bem preparadas, né? Muito Assim, bem a preparados, porque eu falei população. 10 mil, tá bom? É que pra ela falou vocês? 10 mil na Nossa, eu primeira acho- vez e é o que as pessoas acham. É isso, que Então, o câncer de mama não é uma doença tão prevalente. É que chega outubro, todo mundo acha que vai ter. Isso que a gente não quer. Então, chega outubro, as mulheres ficam sensíveis, né? O consultório do mastologista aumenta. aumenta. Só que isso é ruim, porque em novembro cai. Então, Não é é esse... como se acabasse, né? Então, Aumenta, porque você Você só ouve falar. lembra, né? O meu sonho é que em outubro aumente o movimento do Juliano, da Juliana e da Carol, e não o lá, meu. que é assim que a gente Eu vai duvido que aumente prevenir. o exame de próstata em novembro. Não, homem. Mas você sabe que isso que você está falando é cultural, né? O É homem, ele cultural. foge mesmo, né? O homem foge.
E não é por conta do Acho toque, que a não. cultura é culpa de Homem, tudo, né? e O foge homem de médico. Foge de tudo. Foge dele, né? Foge da verdade, ele, né? ele se cobre com a brutalidade. Assim, Isso. Mas, voltando à prevenção, então, o câncer de mama não é tão prevalente. Então, dificilmente alguém terá câncer de mama, mas a doença existe. Então, a prevenção secundária é a mais importante. Mamografia. Anual a partir dos 40. Ponto, só isso. Anual a partir dos 40. Só Não isso. há outro exame que Não há substitua. Não vamos nem perder tempo falando outros exames. É Fica a mamografia. mensagem para casa. Mamografia anual a partir dos 40 anos. Só isso. Aí Perfeito. no fim E eu fiquei quantos são, curiosa. quantos são os Quantos casos? são? Para uma cidade que Nossa. tem rastreamento, que igual Rio Claro, a gente espera 80 casos para cada 100 mil habitantes. Então, Então, eu acertei, 160. quase É, vocês 160. Vocês são maravilhosos, né? Porque vocês são Eu do falei Flor Azul, 20, né? muito Vocês são do pouco. Flor Azul, né? Entendeu? Elas sabem tudo. Elas sabem tudo. Estamos com profissionais aqui. Para você ter uma doença, você tem que ter o gene. Ninguém vai desenvolver sem ter o gene. Só que o gene, ele interfere 10%. É 10%, mais ou O menos. resto é fator externo. O resto são é gatilhos. epigenética, né, que a gente fala. Né? Epigenética é a forma como o meio ambiente faz o gene se expressar, né? Ou, de repente, o meio ambiente, assim, que eu digo, é hábito de vida também. Então, assim, onde você está inserido, mas hábitos de vida. Então, sono, estresse, atividade física, alimentação. São os 4 fatores que acabam ativando os genes. Entendi. Quando dá o desequilíbrio deles, né? Eu acho que o mais difícil é o emocional, né? Porque quem mora na ilha deserta. Não tem como, né? A gente tem que conviver com outras pessoas e Então, lidar. a gente cuida de tudo, mas eu vejo assim que o que mais interfere é o emocional. Né? Atividade Você pode física fazer ajuda tudo. daí nisso. Então, todo mundo está falando quase que a mesma coisa. A importância do estilo de vida, a importância dos hábitos alimentares, a importância de fazer exercício, a importância do diagnóstico. Então, são várias considerações. Então, quando a gente pega o campo do exercício, existe um erro dos profissionais, que é, às vezes, colocar o exercício como algo muito e tão importante que você pode eliminar o resto. Exercício físico não vence o erro alimentar. Muito boa colocação, né? O exercício físico depende dos diagnósticos médicos. Você quer ter uma saúde incrível para desfrutar da sua longevidade, estar vivo enquanto você for vivo, que é chegar aos 70, 80, 90 anos, vivo, não capengando. Você depende dos cuidados médicos, da medicina integrativa, da nutrição. Então, a grande função é, eu dependo. Perguntas chaves para os meus alunos. Dormi bem, estou disposto, como que está meu funcionamento intestinal? Hidratação, tenho autocontrole alimentar? Treinei. Então são coisas que a pessoa precisa acordar, porque você dormiu bem, você vai estar disposto então. Ah, mas não estou disposto. Não estou disposto por quê? Então você tem que levantar uma exclamação. Poxa, de novo, segunda dormi bem e acordei indisposto. Está indisposto? Então, não, eu tenho meus indicadores médicos, meus indicadores sanguíneos, eu faço diagnóstico preventivo. Então, acho que a grande questão é a força que juntos espera mostrar para a população, né, principalmente, acho que a grande mágica de estar aqui, acho que é atender a população carente, né, e agradecer o Daniel, né, pela iniciativa, por essa semente, que se não fosse ele, nós não estávamos aqui com essa oportunidade inestimável, no sentido de mostrar para as pessoas, olha, você precisa treinar, você não precisa fazer um treino intenso de 1h30, um agachamento, né, a história do bumbum na nuca, não é isso. Não é disso que né? nós estamos falando, é outro né? universo. Então, acho que a Perfeito. força é isso, né? Então, o que as expressões gênicas, como as meninas falaram aqui, né? Então, a genética é importante, mas ela é 10%. 80% é o que você faz, é o que você sente. O exercício físico tem o poder de fazer o seguinte: você entra triste para treinar sem vontade, você sai melhor. Ah lá. Você sai melhor. Não significa que você vai resolver tudo, Sim. mas você sai melhor. A forma como você vai resolver provavelmente vai mudar, né? Depois do os exercício. médicos, assim, nós temos 2 anjos aqui, médicos, com essa visão,
que isso salva. Eu falo que eu trabalho há 27 anos, quantas vezes eu... você não pode treinar, mas... Como você não pode treinar? Como assim? Como assim? Peraí, mas a falta do exercício, o sedentarismo mata. A gente estava conversando hoje, o Daniel lembrou de uma pesquisa, se você treina e fica 8 horas sentado, você anula os efeitos do exercício. Sim. Então, a importância do estilo de vida... Além de você deixar o sedentarismo, você tem que deixar de ter um comportamento sedentário. É isso? Quer dizer, não adianta você ir lá para a academia, malhei 1 hora, eu chego, sento, paro o carro na frente do trabalho, não vou a pé para canto nenhum, não subo dessa escada. Olha que dica. Isso é científico, né? Ficar muito tempo sentado. Tudo que a gente fala aqui é científico. Não é um Sim. achismo, é porque essa história de estilo de vida é algo que a gente tem que ser muito específico nas orientações, né? Porque senão vira algo conversa de vó. Porque todo mundo sabe o que deve comer. Todo mundo sabe que não pode beber muito, que você não deve Sim. fumar nunca, que você deve dormir bem. Mas como que a gente faz isso, né? Então, assim, eu acho que pedir para cada um falar, por exemplo, sobre no dia a dia mesmo, né? Quanto tempo a gente tem que dormir, quais são as sugestões para você ter um sono legal. Existe alguma coisa no nosso hábito que diminui, piora o nosso sono, né? A Ju falar um pouquinho sobre nutrição barata, porque não adianta a gente falar de nutrição à base de macadâmia da Índia. Não é. Para. Né? Vamos ser práticos, né? Vamos, Isso é gente, realista. o salário Realista, mínimo não compra granola, a gente precisa entender. Então acho que a Ju podia falar, o Gil falar sobre atividade, são coisas... Vamos Excelente. ensinar a fazer, né? Ótimo, vamos lá. Então, assim, com relação ao sono, o ideal é que a gente tenha uma boa quantidade e uma boa qualidade desse sono. A quantidade tem que ser em média de 7 a 9 horas por noite. 7 a 9. Exato. E existe vários estudos até que referem esse valor, né? Então, de 7 a 9 horas seria o mais interessante, tá? E com relação à parte de qualidade do sono, um sono é considerado de boa qualidade quando você não demora para pegar no sono, não fica rolando na cama, Uhum. e também quando você mantém esse sono de maneira profunda durante a noite, não fica despertando durante a noite, Certo. né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma rotina antes de dormir, né? A gente precisa que o ambiente onde a gente está dormindo seja confortável, não tenha muitas luzes, aliás, nada de luz, porque a luz ela bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. É importante a gente já ir começando a relaxar ali por volta de umas 9 horas da noite, sabe? Nosso corpo foi feito para dormir à noite. Uhum. Então, dormir cedo é importante também. Ali para umas 9, 9h30, é legal que a gente vá desacelerando, Desligar o sabe? celular, desligar a televisão. E sabe o que eu falo também? Não levar o trabalho para casa, Oh, meu sabe? Deus. Porque eu vejo muito isso é muito comum. As pessoas, às vezes, têm um horário para terminar o trabalho, mas chegam em casa e continuam respondendo mensagens do trabalho. E isso acaba também, aquela angústia, né, de ter que estar respondendo. E isso acaba atrapalhando muito a noite de sono. Então, é muito importante, assim, desligar, saber desligar. Não comer alimentos muito gordurosos, À com muito noite. açúcar à noite, porque isso acaba estimulando e acaba atrapalhando, porque aí você tem que digerir, pode gerar um processo de refluxo também, se você come demais logo já se deita. Então Que isso também tudo, atrapalha demais o sono, isso tudo né? pode atrapalhar muito o Qual sono. que é a relação do celular? Assim, quanto tempo hoje? Porque a coisa mais comum hoje é você dormir aqui, né? Oxe, Gostoso, né? um joguinho ali, né? Instagram. Só que a luz, né? A luz azul, né? A Qual que é a sua luz. recomendação, por exemplo? Quanto tempo antes de dormir eu me apago? 1 hora antes, no mínimo, né? 1 hora antes, desligar a televisão, o celular. O ideal é que você, de repente, faça uma leitura, sabe? Com uma luz bem fraca mesmo, algo nesse sentido. Do lado, por exemplo, um abajur, alguma coisa nesse sentido. A leitura, ela não estimula, quer dizer, não dá essa adrenalina, ela vai A não ser que acalmando. seja um livro de Curiosamente, uma coisa violência. comum na Europa, né? Mas Tudo nem calmo, né? coisas Piada. calmas. De repente, um banho, sabe? Um escalda-pés, algo Um relaxante chá à mesmo. noite. De camomila. De camomila. Ou mulungu, Ah lá. de O quê? repente. Mulungu também é muito legal. Passiflora, né? Que é a... Mulungu? Mulungu, o que que é lá? É um chazinho que você toma É, e o dorme. mulungu é uma erva que parece uma raiz, assim. Anota aí, gente, mulungu. Fala dos chás, quais são os chás? Mas o chazinho de camomila, que é basiquinho até de saquinho, ele já tem uma ação
ótima para dormir. Ele tem, é efetiva Ele mesmo? tem Funciona? adaptógeno de cortisol, ele faz com que a gente acalme. Dica Eu acho que tudo excelente. também depende do seu nível de ansiedade, porque o que eu vejo mais é que as pessoas não dormem muitas vezes pela ansiedade, sabe? Às vezes não é pelo comportamento, assim, de bloqueio de melatonina, às vezes é mais pela ansiedade do dia, querer resolver algo no dia seguinte que tem para resolver, uma reunião importante, aí já fica pensando Pensando. naquilo, né? Então, eu acho que existe uma tendência das pessoas de cada vez menos estarem no momento presente, né? Sempre estar pensando Planejando, demais. pensando. E isso leva a um processo de desgaste emocional, né? Muito importante. Qual que E você vira acha uma que é a bola de relação? neve. Você defende exercícios de respiração meditativos? Com Muito. certeza. São muito importantes, porque a ansiedade. Como, quais? Explica pra gente, né? Vamos lá. Respiração profunda. A ansiedade faz a gente respirar muito curto. Então, diversas vezes já vi pessoas ansiosas assim que não expandem, né, a caixa torácica. É muito importante respirar e contar essa respiração, sabe? Eu acho que é um exercício que faz a gente equilibrar e conseguir entrar num estado assim mais relaxado. Existe uma respiração que seria de 4 tempos, que é bem descrita, bem famosa, né? Então, você inspira contando até 4, segura 4 segundos o ar no pulmão e depois você expira de novo contando até 4. Se você fizer esse tipo de exercício, assim, em torno de 3 a 5 minutos, já é suficiente para você já ir acalmando os pensamentos, entendeu? Olha, fantástico. Então, acho que é interessante. Essas práticas, elas são, olha, é milagroso. Práticas meditativas são milagrosas. Porque existem coisas, assim, uma coisa é meditação, outra coisa são exercícios respiratórios, né? Dificilmente, quem não tem conhecimento e prática, dificilmente vai entrar num estado meditativo. Sim. Meditação é um estado que você chega, né? Agora, esses exercícios respiratórios para controle de ansiedade são espetaculares. Eu faço com pacientes no consultório e já vi pacientes começarem e terminarem chorando, assim, sabe? Nossa, De conseguir, porque você tem práticas de tentar não focar em pensamentos, e agradecer os pensamentos e deixarem ir embora, como se fosse uma estação de trem, sabe? Algo bem lúdico, né? Deixa o pensamento ir embora, não se culpe por ele. Isso é muito legal. Gente, olha quanta dica para dormir. Isso não é Bem. para dormir, isso é assim, isso é... Se você fizer isso diariamente, e é difícil a gente fazer, mas é fantástico, assim, é curativo. Fala, olha, a importância de um mês como esse, embora aconteça isso, né, das pessoas procurarem só esse mês, é realmente conscientizar e aprender, né? Por isso que eu agradeço demais a presença de vocês, porque dá a oportunidade das pessoas assistirem e aprenderem. Né? E com relação à alimentação, Juliana? Faz do café da manhã até, inclusive final de semana. Conta tudo. Fala de Ensina final a de gente. semana. Fala... Primeiro, não dá para cortar a cabeça, né? Porque se cortasse a cabeça, tudo se resolvia. Daí a gente não mora na ilha deserta, nem no spa. Meu sonho de consumo era morar no spa. Acorda, né? Cafezinho Tudo da manhã maravilhoso. pronto, né? Porque apesar de ser nutricionista, dá trabalho organizar a alimentação de casa. Com certeza. Né? Então, acorda o que vai tomar de café da manhã, o que vai almoçar, né? Tem um dia que eu falo, ó, hoje vocês vão resolver o que vocês querem comer, que hoje é minha folga. Aham. Né? Então, assim, por quê? É o dia a dia que a gente vai ter que cuidar. Né? Então, se a gente cuida da alimentação no dia a dia, os de vez em quando não vão ter problema, porque a nossa vida social, a nossa vida cultural, não tem alimentos saudáveis. Não tem. Né? Verdade. E a gente não pode deixar a nossa vida social por causa deles. Tanto é que eu fui estudar psicologia da nutrição, fui estudar comportamento alimentar, né? Porque antes eu Excelente. calculava dieta, quando eu me formei. Né? Mas assim, você calcula dieta, daí a pessoa come a mais ou a menos, né? Então a gente tem que ver o porquê come. Então, a qualidade da alimentação está mais do que provada, até em prevenção de câncer, que a gente tem que limitar o consumo de carne vermelha, porque ela tem uma quantidade de substância de gordura inflamatória. Olha, A gente tem que evitar os processados, os embutidos, os defumados. Então, na classificação de carcinogênese, o bacon, o salame, a mortadela, eles são tão carcinogênicos quanto o cigarro. olha isso. Né? Então, assim, nunca mais vai comer?
né? Mas o problema é a frequência e a quantidade. Então, se a gente evita de comprar no dia a dia, porque a nossa alimentação começa com a compra. Compra. E a compra são as nossas escolhas alimentares, né? Então, se a gente cuida, de vez em quando que você comer uma linguiça, uma mortadela, não vai morrer por causa disso. Mas o problema é que a gente é um copo. Daí a gente vai aumentando as toxinas, né? Então, essa quantidade de toxinas que vai aumentar a inflamação e que vai aumentar o risco das doenças. O que é um café da manhã? Então, café da manhã. Primeiro, fruta. Então, já está na recomendação do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Está na recomendação americana, né? De todas as recomendações de prevenção de câncer, está mais do que provado. Então, já tem comprovações científicas que o consumo de vegetais e frutas, pela quantidade de vitaminas, de minerais, de fibra, de compostos bioativos, que ajudam na prevenção do câncer. Então, a fruta... Qualquer fruta. Qualquer fruta. Qualquer quantidade. No café da manhã Então, já. o excesso, tudo depende, assim, na nutrição, o que faz falta faz mal, mas o excesso também faz mal, porque daí vai aumentar a glicemia, também aumenta a insulina, então tudo a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Certo. Então, para começar o dia, fruta. A gente precisa de algum alimento fonte de proteína. Ou um ovo, ou um queijo magro, ou uma ricota, né? E daí um carboidrato. Então, hoje em dia tem muita gente com problema de trigo, então tira o trigo, a tapioca a gente tem que tomar cuidado com o índice glicêmico, né? Mas tem lá os que gostam de cuscuz, de batata doce. Por exemplo, se a gente faz uma panquequinha de banana, que põe uma banana, um ovo e uma colher de aveia, a gente tem os 3 grupos de alimentos, né? E de uma maneira que é prática, é barata e é nutritiva. Né? O O iogurte também acaba sendo bom para quem não tem problema com lactose, né? Com a proteína do leite. Então, hoje, assim, a gente tem as escolhas. O pão é um vilão? Porque Era a minha pergunta. eu digo porque tem muita gente que é viciado. Pão com não, cafezinho. Não de digo que é manhã, né? viciado, mas que necessita do pão. E a gente sabe que o pão é barato, você acha em qualquer lugar, né? Você acha que para quem tem uma vida ativa e faz, por exemplo, atividade física, diariamente, você precisa de caloria. Um pãozinho de manhã. Um pãozinho de manhã é um crime? Então, se não tiver hipersensibilidade ao trigo, pode comer o pãozinho, mas daí o integral é melhor do que o refinado. E é importante variar, né? Não comer Porque sempre a mesma. se você varia a alimentação, você diminui as hipersensibilidades alimentares, que são comuns, e com isso a gente varia os nutrientes e não enjoa, né? É que tem os hábitos, né? Que a gente tem que trabalhar com os hábitos, com os comportamentos, né? Então, a gente tem que ampliar a alimentação. Quais sugestões que eu tenho? Eu tenho 5 sugestões, porque tem gente que todo dia come a mesma coisa, né? Porque é um hábito, daí é fácil e tudo bem. Então, se a gente vai variando, daí, por exemplo, no almoço, a gente pode variar o arroz com arroz integral, com uma batata doce, uma mandioquinha, uma mandioca, variar os feijões, porque normalmente fica só naquele negócio, arroz, feijão, carne, salada. Então, se a gente vai variando as carnes, a carne vermelha é cultural no nosso país. Se você chega num restaurante e ele te dá um bifinho, você não... Eu não, né? Mas as pessoas nunca mais vão voltar nesse restaurante. Tem né? que ser farto. Porque tem que ter meio boi no prato. Só que já está comprovado que não faz bem. Então, mas se você varia um dia sem a carne, um dia o ovo, um dia um frango, um dia o peixe. Então, assim, a gente amplia e não vai ter problema de saúde. E sempre tirar a pele de frango e gordura da carne no açougue, nem leva para casa. Nem leva para casa. Não, porque é gordura inflamatória. Me corrija de uma coisa. As pessoas falam que a carne não é o prato principal. Que a gente tem o costume de falar, né? Prato principal e o que tem de acompanhamento, né? O que é mistura. A carne principal, a carne não é o principal do seu prato, né? A carne é uma parte do seu prato e ela pode até estar ausente, eventualmente. E é o objeto mais caro do prato. Isso, exatamente. É o objeto mais caro. Então, ter a carne como uma parte, de até 30% do seu prato ali,
que não precisa ser sempre, sem a gordura já é suficiente, E né? pode- É, e e a pode gente tem que substituir. aumentar os vegetais, porque a gente mora num país abençoado. Você vai no varejão, muitos países não têm É, a a quantidade, diversidade, né? né? Então, você não gosta de um, mas gosta do outro, tudo bem. Então, se a gente varia, e você vai no mercado, tem as coisas já picadinhas. É uma maravilha. Então, assim, ajuda muito, porque o problema é o preparo, né? Então, a gente tem que facilitar a vida das pessoas e ver que, às vezes, que nem ele falou, não precisa de nenhum alimento caro. O básico já resolve. Resolve. É só uma Né? questão de escolha É, mesmo, o né? tipo de preparação, então, evitar as frituras, evitar air fryer, que aumenta a inflamação, faz glicação, apesar de não ter gordura. Então, o alimentinho cozido, panela de pressão é o melhor, porque põe vapor, Tá né? resolvido. Barato. Então, a gente tem o básico, já resolve. Tem uma frase que fala que a dieta saudável é que nem escovar os dentes. Às vezes você pode esquecer de fazer. Mas só às vezes. Às vezes você pode esquecer de fazer. Mas ela tem que ser o principal. Tem sua forma de viver, né? É o dia a dia. Perfeito. É o dia a dia, né? Plant-based. Dieta baseada em frutas e vegetais, 5 porções por dia. Se você fizer isso, às vezes você pode se permitir, né? Mas Tá é certo. algo que... Então, mas se a gente cuida do dia a dia, De final vez de em semana quando. você vai na festa, vai no churrasco, vai fazer Você pode parte. se permitir. Hoje já é da final de vida. semana, né? Hoje é sábado, Hoje já já pode. é, hoje já. Hoje já tem- faz parte. Pode Não até é? uma coxinha, né? Olha lá. Pode. Imagina ir no aniversário e não comer uma coxinha. Uma coxinha, um brigadeiro. Não comer o bolo. Nem né? vou. Nem Então vou. eu falo assim, porque assim, o alimento tem sentimentos. Então, eu nunca levei, nem falo pra ninguém levar marmita em festa. Não vai com fome. É feio. Mas, por Não pode. exemplo, o bolo. No lugar do bolo come uma maçã. Vai dar um ódio da maçã, Imagina. né? Posso complementar? Eu acho também que as pessoas, eu vejo assim, as pessoas pensam assim, não, é 8 ou 80. Tipo, Ai. ou eu faço tudo muito certo, ou então eu Tudo enfio o pé na jaca. Ah, já errei hoje, agora Entendeu? deixa pra lá, já Então- vou comer demais. Na segunda eu já chutei o pau na barraca, já a semana inteira perdi. Pronto, perdi. Ah, Então capaz. eu acho que na alimentação, na verdade, o segredo é você ter uma constância de, por exemplo, 80-20, eu falo. 80% saudável, 20% você pode liberar um pouco, comer algo que você gosta, porque senão você fica também muito bitolado. Uhum. E pode até gerar um processo de ortorexia, que é uma coisa que está na moda, inclusive. Que é exatamente? Explica A pra gente. ortorexia é quando a pessoa ela tem uma fissura muito grande pelo corpo e pela alimentação e não pode fazer nada fora do planejado. Ela sofre por Então- qualquer coisa de comer um brigadeiro, ela Nossa, entra em acabou o pânico. mundo pra ela. Então, assim, tem uma preocupação excessiva com os ingredientes que vão ser usados para um preparo de um Nossa, alimento. Não não consegue sair para ir ao jantar, porque fica e leva marmita nas E se festas. culpa, né? E se culpa. E tem um sentimento de angústia por ter saído daquela rotina. Puxa vida. Pessoa triste, ela Então- o abdômen trincado e o cérebro também. Né? Simples. Perfeito, porque assim, o que é pra ser... É um transtorno O psiquiátrico. que é pra um ser bom pra transtorno. vida dela acaba se tornando. E o lanchinho da tarde, quer dizer, eu sempre tive essa dúvida. Eu consigo fazer um café da manhã equilibrado, bacana, almoço direitinho. Aí chega à tarde, a gente. É difícil. É mais difícil. Você Dá tá aquela falando do fome. pãozinho, você tá circulando Tô esse pãozinho, eu tô tentando. percebendo. Eu tô tentando. Tô tentando que a nutricionista libere o pãozinho. Então, porque assim, do café da manhã até o almoço, o intervalo é pequeno. Isso, Né? geralmente eu E nem até como é nada. muito importante o intervalo de pelo menos 12 horas do jantar até o café da manhã. Porque é o tempo do nosso organismo se restaurar, Certo. né? Então, pensando, né, nessas 12 horas, então que tome o café da manhã. Tem hora que dá para atingir essas 12, às vezes não. Então, do café da manhã até o almoço, se der, dá para pular. Sim. Agora, do almoço até o jantar, o intervalo é maior. é. Daí a fome é maior. E ninguém vai fazer tortura chinesa. Então, se tá com fome, então, por exemplo, fruta, castanha, um lanchinho muito bom para quem tem vontade de doce e que ajuda até na serotonina, para equilibrar, é, por exemplo, banana com uns 20 gramas de chocolate mais 70% de cacau,
ou nibs de cacau. As castanhas, dá para fazer Olha. mix de castanha. O iogurte, que também dá saciedade. Então, você come fruta com iogurte, aveia, castanha. Né? Panqueca proteica. A panquequinha. O muffin. né? Dá pra fazer um muffin É. proteico, assim, e deixar, sabe, acho que o segredo é organização, né? Uhum. E ter criatividade, ter acesso a essas receitas. E deixar pronto, né? E Porque deixar você tá pronto. trabalhando, você quer um lanchinho ali. Eu, na hora do meu almoço, eu já preparo minha panqueca proteica. Eu adoro. Às vezes eu faço salgada, às vezes doce, Não, dá- depende do meu Dá dia. receita, né? Já dá a receita, então. Tá no meu É. Instagram. Não, eu já vi, não, mas dá receita. Não, a panqueca proteica, normalmente eu uso um ovo, uma colher de sopa de farinha de amêndoas ou de farinha de aveia, que também é muito interessante. Aí eu coloco, às vezes eu coloco queijo, um pouquinho de queijo ralado. Ai, gente, modo de preparo é mais difícil falar, né? Vocês Mas querem- os Mas, ingredientes assim, são esses. São esses, é. Aí você mistura tudo isso, coloca um pouquinho de sal e coloca na frigideirinha. E aí eu coloco, às vezes, um pouquinho de fermento também nessa preparação, né? Pra dar uma crescidinha no pãozinho. Perfeito. Quem quiser ver mais detalhes, qual que é o seu Instagram? Ai, meu Instagram é doutora Caroline Procno. Pronto, doutora Caroline Proc. Então vamos lá para tirar as dúvidas. Às vezes eu coloco também banana nessa panquequinha, coloco uma pasta de castanha. Eu vou mudando as preparações, mas ela é proteica, é saudável, sacia. O que eu percebo bastante também é que tem pessoas que pulam o café da tarde e têm um hábito de chegar em casa com muita fome. Uhum. Chega em casa com muita fome e vai petiscando tudo que tem na frente antes do jantar. Aí a hora que chega o jantar já tá repleto, É um perigo né? mesmo, pular o lanche da tarde. É um perigo. Eu já vi essa Agora- situação. Vou colocar uma situação para o Juliano, assim, que muito se fala de obesidade, mas vamos pensar numa pessoa magra, sedentária. Existe e muitos, né? Sim. Fala desse indivíduo. Dados científicos. Isso. David Niemann. O sedentarismo equivale ao mesmo risco somado de tabagismo e obesidade. Então, repetindo, o Certo. sedentarismo, uma pessoa magra, eu não preciso treinar. Meu peso, meu IMC perfeito, eu não preciso treinar. E não treina. O sedentarismo é equivalente ao risco somado de fumo mais obesidade. Meu Deus, não. Tá? E tudo que for colocando, somando, aí se for obeso, e se for fumante, e se for sedentário, são perspectivas negativas do risco de morte prematura. Agravantes. Agravante. Quando a Carol falou do respirar 4 segundos, é um exercício. Envolve movimento. Então, a grande missão é a gente desmistificar para as pessoas que o exercício físico tem que ser intenso. Ele pode ser, mas ele é 80. Existe o 8. E entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades. Eu gosto de treinar leve, fazer esse movimento é melhor porque você sai da zona de sedentarismo, lembrando que ela é um fator de risco equivalente à obesidade e ao fumo. Então, independente de ser uma... Então, tem uma coisa que eu falo bastante. A pessoa obesa ativa, ela é saudável. O magro inativo, ele não é saudável. Ele tem um risco metabólico. Eu ainda falo o seguinte, uma analogia que eu já fiz em relação, quem não treina promove exatamente a cárie metabólica. É como se dentro de você uma cárie vai crescendo devagarzinho, começa com uma placa, até chegar ao ponto de você, de repente, não ter mais condições de resolver isso. Perfeito. Porque o que a gente tem que entender é assim, né? A obesidade é um problema. Por trás dela tem inflamação. A inflamação é a base do iceberg para milhares de doenças. Na minha opinião, eu não tenho como comprovar isso, mas 70% das doenças vêm da inflamação. A gente só não sabe para que lado ela vai. A doença cardiovascular, o câncer, as doenças imunológicas, e uma porção delas vem tudo da mesma base. É a base inflamatória. Só que não é só isso. Para doenças cardiovasculares, o que você precisa? Você precisa de uma ativação cardíaca, você precisa
Você precisa de formação de músculo. Ia perguntar sobre músculo. Os trabalhos demonstram que o que mais leva as pessoas a viverem mais é músculo. Não é só o aeróbico. E não adianta você achar que você vai fazer isso sozinho. Não adianta vai, achar né? que fazendo caminhada você vai resolver. A impressão que eu tenho é que caminhada engorda. Porque você só vê gordo caminhando. Eu acho que eles caminham dividindo receitas para à noite executá-las. Porque não é possível. O médico, as pessoas falam assim, eu faço prevenção, eu faço exame todo ano. Não, isso não é prevenção. Isso é secundário, né? Vou fazer o diagnóstico que está errado. O médico é um papel tão importante quanto o educador físico, tão importante quanto a nutricionista, a psicóloga. Você precisa desses profissionais. Você não sabe fazer atividades físicas sem o educador físico, porque você não tem formação para isso. O Juliano não Exato. estudou à toa, você não vai descobrir sozinho. Uhum. Você É não um acha perigo, que na sua inclusive, né? É um dieta... perigo, inclusive, né? E é interessante entender que existem uma infinidades de oportunidades de exercício físico. Não é só o mundo do equipamento de musculação. Na verdade, só para complementar o Dr. Daniel, eu acho que a função, na verdade, da nutricionista, do educador físico e da psicóloga, que é uma terceira linha que eu também gosto muito, é até mais importante para a prevenção de doenças do que a do médico. Não tenho dúvida. Por quê? Porque se as pessoas cuidassem da saúde mental, cuidassem da alimentação e não fossem sedentárias, eu acho que eu ia ter que trocar de profissão. De verdade. Faz muito sentido. Mas eu acho que não. Eu vejo o papel do médico uma coisa assim, essa visão que vocês são dois anjos que fazem a diferença na vida dos pacientes e das pessoas, porque o papel de vocês em relação ao diagnóstico, aos tratamentos com essa visão é uma preciosidade, uma preciosidade. Aí, o papel da nutrição, eu falo, exercício físico depende diretamente da nutrição. Caminham juntos. Né? Errou na alimentação, o exercício físico não vai conseguir resolver. Estraguei o fim de semana. Estraguei. Não é sair os 20%. Estraguei mesmo, Começa, ela começou ontem às 7 horas, na sexta-feira, e vai até às 8 do domingo, comendo, bebê. Não tem o que fazer. Segunda a sexta, de exercício físico, não tem o que fazer. Não vai resolver. Mas sabe o que eu faço com paciente que empaca no peso? Eu peço para pesar sexta e segunda. Nossa, é o Porque terror. eu falo que o gráfico do emagrecimento tem que ser uma escadinha. Então, de segunda a sexta, comendo, fazendo exercício, é para metabolismo bom, é para emagrecer. Aí chega final de semana. Tem mais tempo com a comida, tem festa, tem churrasco, muda a vida. Se conseguir manter, cuidar da quantidade e daí continuar descendo na escadinha, dá tudo certo. Dá tudo certo. O que não pode é ficar O problema subindo. emagrece durante a semana e engorda no final de semana. Por isso que eu não sou contra dia do lixo, dia da jaca, dia não sei o quê. Porque não adianta, não tem milagre. Me permite, eu não gosto de falar dia do lixo. Eu também não. Porque enquanto você está comendo, mesmo que seja uma comida saudável, eu sou contra essas coisas. não seja saudável, você está comendo. Tem pessoas uma que não alimentação. têm o que comer. E tem pessoas que, infelizmente, tem sagrado, pessoas numa né? situação tão pobre que elas comem o que tem no lixo. Lixo, eu não gosto dessa Existe uma expressão. situação, também não gosto, existe uma sou situação na super medicina contra. que ela é tocante. E as pessoas precisam entender. Mães que têm HIV positivo não podem amamentar, porque a transmissão ocorre pelo leite e a criança pode. Então, é proscrito, é proibida a amamentação de mães HIV positivas. Na África, não, Não? porque não tem comida. Entendeu? Olha aqui. Uau. Porque não tem comida. Isso é médico, isso não é uma filosofia. Ou ela morre de fome ou ela morre de HIV. Então, é porque não tem comida. Vamos Então, primeiro matar a fome. essa noção que a gente tem que ter de valorizar os alimentos que nós temos aqui no Brasil, É. a facilidade que a gente tem de comprar as coisas, a gente tem que dar um valor muito grande para aquilo que a gente come. A gente tem que dar valor para estar num país tropical, que tem sol, que tem noite, que o frio não é intenso, que o calor não mata ninguém. Nós estamos num país propício para tudo isso. Para tudo isso, exatamente. A medicina do estilo de vida, ela fala em 6 pilares. E todos são importantes. Não adianta você fazer uma boa dieta e não fazer
Uma atividade atividade. física. Não adianta você fazer tudo isso e ficar trabalhando até 4 horas da manhã e não dormir, porque tudo é baseado. Então nós temos na medicina do estilo de vida o pilar da nutrição, o pilar da atividade física, o pilar da fadiga e estresse, substâncias tóxicas, álcool e tabagismo, por exemplo. Não adianta você beber todo dia, não é saudável. Você pode, existem limites saudáveis para a bebida, mas não é saudável você beber todo dia. Daí você tem o pilar de relacionamentos saudáveis, com quem você se relaciona. Isso é científico. Isso é importantíssimo. Mas isso é científico. Então, esse conhecimento do estilo de vida é fundamental. Não adianta sair correndo, ficar fazendo exame, porque você só está procurando o que... o fogo já começou. Não apaga mais o fogo. Vamos evitar o incêndio, E evita. sempre é tempo de rever os seus conceitos, rever seus hábitos, não é? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para a Carol. Estamos fazendo essa live aqui, a pessoa se olha lá e fala, meu Deus, tenho Vou mudar 45 amanhã. anos, vou mudar amanhã. É válido, né? Tudo é válido. Quanto tempo demora para ela desintoxicar? Em torno de uns 3 meses, assim, eu acho que dá pra mudar muito, sabe? Os parâmetros Rapidinho, inflamatórios. assim. Não, o mínimo de 3 meses, mas Mas 3 é meses. animador, né? É animador, quer dizer, você não vai... Você Não, eu imagina... acho que em 3 meses, fazendo intensivo mesmo, alimentação, atividade física, suplementar, de repente, nutriente que esteja em deficiência, mudando os hábitos mesmo, eu acredito que seja possível você ter uma melhora já. Já De começa qualidade de vida, de melhora de sono, de melhora de estresse e até de parâmetro bioquímico também. Eu vou Em contar um 90 caso clínico dias. real aqui. Eu tenho uma paciente lá no SUS, ela tem 65, 70 anos. Ela chegou com diagnóstico de câncer de mama e eu recebo as pacientes todas na porta, né? Eu vou até a cadeira e levo. Ela mal conseguia andar até a minha sala. Tá certo que era a primeira consulta, às vezes tem aquela ansiedade e tal. Na hora que deitou na maca para examinar, para deitar e para levantar, uma dificuldade imensa. Falei assim, dona fulana, a senhora não pode. Talvez o seu menor problema aqui seja o câncer de mama. E ele só é uma repercussão do que a senhora tem. Diabética, obesa. Falei, a senhora vai procurar o Juliano. Vai procurar o Juliano, passa com a nutricionista do SUS, porque a educação física não tem disponível no SUS. O SUS não entende que essa é uma linha necessária, obrigatória, assim como a nutrição, assim como a psicologia. Então, Puxa vida. felizmente, infelizmente, ela tem que ser paga. Pronto, é assim que funciona. Existem programas gratuitos, mas geralmente Tem que ser pago. as pessoas acabam procurando uma academia. Prioriza isso e Um paga. mês depois, ela voltou caminhando normal. Sentou. Falei, mas a senhora tá ótima. A senhora foi lá no Juliano? Não, não fui, não vou fazer atividade física, eu não quero, eu só mudei minha dieta. Opa, E doutor, eu mudei minha dieta e você não acredita. E o filho dela junto comigo, o filho dela é meu amigo. Virou pra mim e falou, Daniel, a glicemia dela despencou de um valor patológico para um valor não patológico. Em 30 dias, com dieta. Falei, mas a senhora tem que fazer atividade física. Foi lá, Juliano, fala dela. É incrível. Em 3, 4 semanas a diferença de destreza, de movimentação. E o melhor, né? Deus. O sorriso. Pela autonomia, pela Sorriso. reconquistou Ela a chega vida. com vontade de treinar, ela chega com vontade. Você vê que a gente Ai, muda até o seguinte. arrepia. Você se exatamente. redescobre. A pessoa chega com vontade, ela fala, tô viva. Nossa, não tem preço isso, né? Tô viva. Ela faz flexão, ela faz fez flexão flexão na de braço, parede, lá na flexão de parede. braço na parede. Chego, tá, Mudou completamente muda a vida da mulher. completamente. O nosso papel aqui não é desmistificar o câncer de mama do ponto de vista é uma doencinha. Não, é uma doença muito séria. Ela tem um índice de mortalidade impactante. Não se discute isso. Dá para morrer muito menos. E dá para ter muito menos doença. É isso que a gente quer mostrar. Essa Eu não falo mais em Outubro Rosa sobre doença, eu não mostro mais foto de cirurgia. Porque isso não importa, isso importa para mim e para minha paciente. Porque cada caso é um caso. Cada paciente é um quebra-cabeça exclusivo que eu monto para ela. perfeito. Cada treino o Juliano monta específico. A Juliana monta uma nutrição específica. A Carol junta tudo isso para um paciente. Isso é individual. Só que a mudança do estilo de vida de uma maneira global é um só. E ela previne. E ela previne. Ela previne e ela diminui depois. Olha, existem drogas que a gente usa para câncer de mama que o impacto em sobrevida é menor do que a mudança do estilo de vida. Por quê? Porque todo mundo sabe que tem que mudar de estilo de vida. O duro é mudar.
O duro é mudar. E tem que mudar. Eu defendo estilo de vida todo dia, eu treino todo dia. E quando a câmera me pega aqui, eu tenho que puxar a barriga. Porque é difícil. Porque não é fácil. Porque é uma busca incessante. E você tem que ser obcecado por isso. Mas é uma obsessão saudável. Saudável, Que te claro. faça bem. Que te faça ficar feliz. Porque quando você entra numa roupa que você que não usava mais, É bom, né? é bom E você se olhar no espelho. autonomia, de carregar alguma coisa, acorda ou de de manhã, caminhar o quanto você precisa. É diferente. É outra vida. Quando você começa a comer É. melhor, o seu intestino funciona. Olha, ser saudável é ter um intestino saudável. Sim. Com certeza, que é a base de tudo. Falar um intestino. pouquinho disso, é legal falar Pode? Né, Temos da- as especialistas aqui em intestino. Bora lá. Começa falando. Bom, eu brinco com meus pacientes que o intestino é como se fosse, assim, parte do cérebro, né? A gente Eu ia tem uma perguntar isso, conexão... fiquei com vergonha. Eu falei, me ouvi falar que é o segundo cérebro, é verdade? Não, é verdade. Na verdade, é o primeiro, faz parte. Entendi. Porque eu brinco que o cérebro é o oceano e o intestino é como se fosse um rio. E eles são conectados pelo nervo vago, que é como se fosse uma... Não sei, gente, Um me afluente. ajudem. Um afluente. Pronto. Exatamente. E que tem vida Então, própria, né? Então, assim, nós produzimos no intestino diversas substâncias que vão para o cérebro também, os neurotransmissores. E eles são muito importantes para a nossa saúde mental, para o equilíbrio da parte emocional, enfim. Então, e o intestino é uma barreira imunológica também. A gente tem no nosso intestino uma barreira imunológica. Se o intestino não está saudável, as toxinas passam. Uma pessoa com depressão, ela pode ter depressão em função, de repente, de um problema no A depressão intestino? é multifatorial. Mas pode. Mas Tem a pode ter interferência, alguma né? interferência ali. Mas, assim, ela é multifatorial. Muitas vezes vem de um acontecimento ruim, né? De um luto, enfim, que se tornou patológico, ou algum Mas o acontecimento. humor da pessoa, ele pode... Pode, sim. O humor, com certeza, pode ser influenciado. Porque depressão é uma doença mesmo, e aí é mais multifatorial, mais difícil. Mas a instabilidade do humor de alguém pode estar relacionada à Só para saúde você ter intestinal. uma ideia, existe a síndrome do intestino irritável, por exemplo. Que ela é ligada à inflamação tudo, mas tem muito a ver com a sua ansiedade. Com o seu... pessoas ansiosas normalmente têm síndrome do intestino irritável, que pode cursar ou com excesso de número de vacações, ou até... Então, ele varia de maneiras diferentes. Então, o seu cérebro já age em relação a isso. O intestino, ele que decide o que entra e o que sai para a sua corrente sanguínea. Existem bactérias que regulam o estrogênio sanguíneo. Estrogênio é o hormônio feminino. O excesso de estrogênio pode levar risco para câncer de mama. Quando a sua flora intestinal ela é patológica, é ruim, e o que leva a uma flora ruim? Alimentação de embutidos, alimentação de industrializados, gordura trans, gordura saturada, tudo isso. Carne vermelha, industrializado. Uma vez eu falei aqui para você, você quer aprender uma coisa rápida? Desembale menos, descasque mais, né? Pronto. Olha, aqui, tudo aquilo que é isso é enlatado não serve fantástico. para nada, você está comendo plástico. Tudo que não estraga é ruim. Essas bactérias que habitam o nosso intestino, se elas são patológicas, elas aumentam a sua reabsorção de estrogênio, fazendo com que eleve seu risco para câncer de mama. Isso é comprovado. Para endometriose também, né, Para Daniel? tudo. Olha só. Para tudo. Ou seja, super importância do intestino. Sabe o que eu uso para as minhas pacientes hoje? Um monte. Probiótico. Eu uso e não tenho formação para isso. Mas para quem estuda isso é fantástico. Você lidar com as bactérias patológicas que você tem. Fantástico, gente. Olha só quanta informação, hein? E nisso, nesse ponto, até eu acho que a alimentação, às vezes, é até mais importante do que o tratamento. Às vezes é muito importante tratar com probiótico, mas o que vai sustentar aquela bactéria boa, viva ali, é o seu hábito alimentar. E a atividade física, já comprovadamente, também aumenta o número de bactérias boas. A Arquimância mucinífera Desde que não aumenta. seja em excesso. E muito excesso. Então, tem estudos falando sobre triatlon e o efeito das bactérias. Mas é que assim, daí o temos- estresse oxidativo ganha demais, né? Você está entendendo? Também tem Você o tá equilíbrio. Você está entendendo isso? É o equilíbrio. É um equilíbrio, né? Em tudo, né, gente? Na alimentação, na atividade, no sono. É assim, E a serotonina é produzida pelo intestino também, Sim, né? através Por isso que eu através do perguntei da triptofano. depressão. A serotonina Através do também. triptofano, que é um aminoácido, que a gente já consegue através da alimentação. Então, pacientes também que não ingerem proteína de maneira adequada não têm a matéria-prima para a produção de serotonina e de melatonina. A melatonina vem da serotonina, que é o hormônio do sono, né?
Então você vê que vira, assim, É tudo. uma bola de neve. Falamos de atividade física e vocês, o doutor aqui está promovendo a corrida Ultra Pink. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Podemos. O Ultra Pink é um desafio criado, É uma corrida, uma caminhada, é um desafio. é uma ultra caminhada de 45 quilômetros. E nessa ultra caminhada, foi uma iniciativa que eu tive para a gente poder, para que pessoas falem de saúde. Excelente. Eu quero que Rio Claro fale de saúde, eu não quero que Rio Claro fale de doença. Bacana, Hermes. Então, eu fico até arrepiado, porque eu não quero mais falar sobre coisas óbvias, eu quero falar sobre soluções. Então, a Ultra Pink é uma ultra caminhada de 45 quilômetros, que não tem inscrição, a gente desafiou 45 pessoas. Ah, tá. Como é que foi isso? Quer dizer, Nós montamos uma lista de influenciadores sobre todos os aspectos. Então, nós chamamos 45 pessoas, essas pessoas foram convidadas para fazer o desafio. Elas podem caminhar sozinhas ou em até 3 pessoas. Então, tá. teoricamente, cada um 15 quilômetros. Você fala assim, Daniel, mas é loucura, é muita coisa. É para ser difícil, é para ser desafiador e é para ser algo que as pessoas, de fato, precisem se preparar. Aí vem o X da Bacana questão. demais. Cada equipe vai ter um patrocínio nas costas. Então, eu tenho 45 desafiados e 45 patrocinadores. Certo. O patrocínio está nas suas costas. Se a sua equipe não completar, se a sua equipe completar os 45 quilômetros, o dinheiro do patrocinador vem para o Flor Azul. Fantástico. Se a sua equipe não completar, o dinheiro volta para o patrocinador. Mas até arrepiei de novo. Então, quando você tem uma marca nas suas costas, que vai ter no dia, você tem que respeitar aquele patrocínio, você tem que respeitar aquelas pacientes que estão aguardando o seu valor, seu dinheiro, você tem que respeitar todas as regras para que vale a pena o seu suor. Meu Deus. E o que está na frente disso não é o dinheiro. O Flor Azul tem a sua verba, tem apoio, mas é justamente esse desafio. Por isso que são só desafiados e não tem inscrição, porque as pessoas se sentem falando que eu vou levar uma marca no meu peito Meu para eu poder Deus. ajudar mulheres. Eu vou. E eu vou completar. Fantástico. E vai se preparar para isso. O Sim. Scooby falou que ele falou assim, eu vou completar. É isso, porque tem que completar. Porque isso envolve, olha, não pode correr, porque eu não quero, não é uma competição. Eu não quero pessoas, Não importa quem chegou todos que primeiro. terminarem são vencedores. O nosso intuito não é que pessoas corram e diminuam a minha presença ali. Não, todos juntos. Segundo, é para ser difícil. Terceiro, você não pode desistir. Porque mulheres que tratam de câncer de mama, elas não podem desistir. Porque andar 45 km é muito menos do que você fazer um ciclo de quimioterapia. E você não tem escolha quando você tem que fazer. Então, existem sentimentos envolvidos com o Ultra Pink que estão muito velados, mas que estão dentro das regras, para que as pessoas falem de estilo de vida, mostrem que estão treinando. Tem paciente obeso, eu tenho tem desafiado obeso, tem desafiado atleta, tem ex-atleta. Sedentário. Nós temos desafiado cadeirante, nós temos desafiado... olha, vai ser uma festa. E quando vai ser? 29 de outubro, 7 horas da manhã começa, 5 da tarde acaba. Tá? Quem não foi desafiado e quiser participar, o Aeroclube é aberto, todos vão poder caminhar juntos, mas o foco são os desafiados. A nossa ideia é essa, que Rio Claro fale de Outubro Rosa com estilo de vida. Fantástico, parabéns pela iniciativa. Já quero ir lá para ver, para incentivar. Vamos ver. Tipo, vai. Você tem que ir pra andar, pô. Eu ando, vamos lá. Fantástico, demais mesmo. Querem colocar mais alguma coisa, mais uma sugestão, mais uma dica? Querem falar um pouquinho mais sobre isso para quem está nos assistindo, que possa compartilhar essa inspiração de vocês? Eu gostaria de falar de uma frase que faz parte da minha jornada e que é o meu maior significado hoje. É lembrar que o mesmo coração que treina é o coração que ama. Demais. E que é tão importante a gente ter um convívio positivo, como o Daniel falou, porque todos nós que estamos aqui agora, de verdade a gente gostaria de estar com as pessoas que são aquelas que compõem o nosso coração. Eu queria estar com meu filho, com a minha esposa, e cada um aqui. E a gente está aqui. Então esse momento ele tem que ter a mesma equivalência de valor do momento que estamos com as pessoas que amamos.
E estar com as pessoas que fazem parte da nossa jornada emocional exige performance física, emocional. Você precisa chegar em casa e ter vontade de ficar com as pessoas que fazem parte da sua jornada. E para isso a gente depende de um estilo de vida saudável, né? Teria até que corrigir. É o mesmo coração que treina, é o mesmo coração que alimenta, é o mesmo coração que fala, é o mesmo que ama. E tudo passa pelo coração. Tudo. A medicação passa pelo coração, a nutrição passa pelo coração, a maneira como você come, como você se alimenta, as recordações. Então, o estilo de vida é um plantio. Fantástico. A colheita, a gente espera que seja mais positiva, né? E a Carol falou uma coisa que, se eu tiver errado, eu fico imaginando se o mundo fosse saudável, no sentido de estilo de vida. Não, esquece aquele modelo barriga chapada, não é isso que a gente está falando. Uhum. Imagine como seria o mundo. As pessoas mais calmas, mais alegres, mais felizes. Mais felizes. Eu até falo que as pessoas precisam ir nos médicos e não dar trabalho para o médico. Uhum. Só para Porque o fazer a médico- prevenção Para que o naquela, médico né? faça algo a mais pela vida dele, não resolva um problema. Perfeito. É isso. Ou Sensacional. receber elogio do médico, né? Tô vindo aqui só pra ver Parabéns. que tá tudo bem. Tá bem, olha que bom. Não É é? uma prevenção. Eu vou no ginecologista 2 vezes por ano, na dermatologista, né? No dentista 2 vezes por ano. Então, assim, a gente... E Ah, para tá tudo receber bem? boas Tudo notícias. bem, graças a Deus. Fantástico. Maravilha. E eu queria colocar que um dos pilares também da medicina integrativa é o papel da fé e da espiritualidade, né? Que é Fantástico muito falar importante. disso. E aí, assim, a espiritualidade, ela não tem correlação com nenhuma religião, mas é o fato de você crer em algo, sabe? Crer que você veio para cá por uma missão de vida. O que você está fazendo aqui nesse mundo? Então, se faça presente no seu dia a dia, né? Se faça presente para as pessoas que você ama, para as pessoas que convivem com você. Faça o bem, queira estar perto de pessoas que são gratas, porque as pessoas que são gratas normalmente são pessoas felizes, que emanam energias boas e que não que não adoecem, mas que adoecem menos, né? E que muitas vezes levam de forma mais leve a doença. Isso é muito importante também, porque existem diversas formas de você lidar com um obstáculo, com um problema. Então, eu acho que isso é muito importante de ser dito também dentro dessa área preventiva, né? Falar que a fé, ela tem uma importância fundamental, né? Nisso tudo. Fantástico. E quando vocês falam de fé, vocês falam de amor, vocês falam de estar com quem a gente ama, me vem em mente exatamente a presença de vocês aqui. Quer dizer, vocês abrem mão de um momento em família, né, de estar aqui final de semana com a família, para estar aqui compartilhando conhecimento, para inspirar as pessoas, para que elas façam pela vida delas aquilo que vocês já fazem pela de vocês. Então, enorme gratidão por isso. Doutor, queria pedir suas considerações finais. Eu só queria agradecer esse time aqui, porque eu acredito demais no papel de cada um. E corroboro o que a Carol falou, o Juliano chamou a atenção. O estilo de vida saudável afasta o médico da população. Eu não tenho nenhuma intenção de cuidar da doença de ninguém, mas eu estou à disposição para que isso ocorra, porque doenças ocorrem, mortes virão, Sim. momentos tristes existem. Isso é inevitável, mas a gente pode ser feliz até que isso ocorra. Perfeito. Né? Então, hoje a saúde depende de um time, ela não depende do médico. A saúde depende de uma equipe interdisciplinar para que você possa desenvolver a sua vida e ser feliz. Ser feliz não é de sexta, sábado e domingo. Ser feliz é todo dia. Seja feliz todo dia. E não é ser feliz só com entusiasmo. É ser feliz leve, equilibrado. Tem dia que você não está bem, mas não quer dizer que o seu corpo não tem que estar bem. Ame-se, né? Cuide do seu corpo. É isso. Essa é a linha que hoje eu sigo. Fantástico. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente a vocês. Agradecer os meninos, o Samuel e o Rafa, que resolvem todos os perrengues aqui. Muito obrigada. Agradecer os nossos patrocinadores, graças a eles que a gente consegue realizar programas tão bacanas como esse. A Global
Podcast, do Luciano Murbach. Muito obrigada por esse espaço maravilhoso, a NR Conexões e a Uai Salgados, que fornece essas maravilhas aqui pra gente. Já estamos no fim de semana e podemos, né, comer uma delícia isso aí. aqui. Muito obrigada a vocês, obrigada especialmente a você que ficou conosco até agora. Até o próximo, uma ótima noite e até lá.